Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chikovski falando, seu idiota com acesso à internet preferido. Eu já não faço o NMD, né? Já tem um bom tempo, né? E, pô, eu tô desde 28 de outubro de 2022, quando eu pedi pra galera da Lampião Game Studio um e-mail, mandei e pedi alguns livros com a finalidade exclusiva para a resenha, né? E eles prontamente me mandaram, né? Mandei num final de semana, antes do final de semana terminar, foi respondido, né? E a galera foi bem solícita, então motivos me fizeram a demorar a fazer. O primeiro que me foi enviado foi o que você está conferindo aí no título, que é o Asas da Vizinhança, né? Que ele tem uma proposta muito interessante, na qual os jogadores são aves, interagindo com três dramas sortidos dentro de uma lista no manual, para, por meio de uso de migalhas, né, que são os recursos dos jogadores, eles podem interagir usando como é que é o nome? Esqueci agora, é um nome tão grande. Desimportâncias, que são verbos, e miudezas, que são substantivos, né, de forma a interagir narrativamente dentro dos dramas propostos e escolhidos pelo narrador, né? Eu achei muito sui generis. Eu acho que sui generis é a única palavra que define, né? Eu, eu, uma peculiaridade do livro que eu quero ressaltar é o formato, né? Ele é de 2018, esse jogo, e ele é feito para celular. Conforme eu já falei aqui uma vez, se o seu PDF não está em formato de celular, ele não serve para porra nenhuma. Só serve para nego chegar e levar na gráfica e fazer uma versão mais barata, ou uma versão de luxo daquela que a sua editora lançou, entendeu? Se o seu PDF não está em formato 9 por 16, né, ele não atende os 95% dos usuários de internet que acessam única e exclusivamente de seus dispositivos móveis, por mim chamados de espertofones. Então, como é um livro diagramado para celular, é um livro consideravelmente curto, e eu nos mínimos detalhes faço questão de folhear página a página. Farei melhor desta vez. Eu deixarei Maricota lendo as 53 páginas do livro com vocês, já que é uma coisa tão breve, né, e tão fora da curva. Então fica aí com a nossa querida Maricota lendo para vocês As Asas da Vizinhança. Deixa eu só melhorar aqui a visualização para vocês, da largura da página, e é isso. Asas da Vizinhança, tio Lirismo. Penas e migalhas, tio Jorge Valpassos 2018. Este jogo foi feito para estar sempre em suas mãos. Por isso, foi diagramado especialmente para celulares. As gaiolas vazias, pois nesta elipse há céus de underscore.
O entardecer chovia lembranças em Lúcia. Encharcada de ontens, coloriu a memória. Risco de canário em céu azul, triste em inglês. Precisava estudar para a prova, mas há canto de sorriso. Regressa ao presente. Creque-creque de casca de pão francês, pequenos cortes em seus lábios de beijos. Bico de lacre encarnados. O céu de ontem avermelhou. Túlio está feliz. Celebra serelepe o assobio da sábia sabiá. Nem a sujeira de pombo rompe seu voo. O dejeto caído no ombro, ainda quente e mole, é boa fortuna, aprendera com sua mãe coruja. Podemos pegar as penas caídas e escrever umas histórias. Mas neste bairro, as penas não grafam. Porém permitem o voar daqueles que riscam ares de poesia. Índice o que é, 8 o que é preciso para jogar, 9 o básico, 10 o que se espera de um narrador, 11 o que se espera de um jogador, 12 preparação, 14 começando, 15 narrador, fale aos jogadores, 16 de quem são as penas deste voo, 17 as desimportâncias, 18 exemplos de desimportâncias em jogo, 19 as miudezas, 20 exemplos de miudezas em jogo, 21 as migalhas, 22 exemplo de criação de ave do bairro, 24 memória e finitude, 25 primeiras palavras sobre o fim, 27 sobre a ordem de escrita deste manual, 28 rodada. Vez, ação 29. Cenas e dramas, 30 cenas não visitadas, 31 dramas e desfechos, 32 o que um jogador faz em sua vez, 33 o que o narrador faz em sua vez, 34 a economia das migalhas, 35 complicações, 36 tensão e drama, 37 migalhas na mesa, 38 manipulando as migalhas, 39 jogar para perder, 40 lirismo ilimitado, 41 concluindo a partida, 42 continuando, 44 muito obrigado, 46 aves do bairro, 47 dramas, 49 créditos, 52. O que é? Asas da Vizinhança é um jogo lírico sobre singelas histórias de um bairro. São histórias sobre dramas comuns, pequenos ou grandes, lágrimas silenciosas e sorrisos bobos. E essas histórias serão contadas por meio dos jogadores durante as partidas. De um lado teremos o narrador, que descreve o mundo e apresenta os conflitos. De outro estarão os jogadores, que jogarão com as aves do bairro, portadoras de miudezas e desimportâncias, poderes poéticos para intervir na história, nos dramas do bairro. E é no pêndulo do voo lúdico entre o lirismo e a finitude que as histórias acontecem, por meio de desafios a serem superados. Assim, alimentada pelo acaso, a crônica fantástica do bairro se realizará em versos. O que é preciso para jogar? Este é um jogo simples, planejado para ser facilmente aprendido. Você precisa de pelo menos mais uma pessoa para jogar, sendo possível jogá-lo com vários amigos. Talvez um número muito grande seja um pouco desafiador. Por isso recomendo que jogue até com 4 pessoas, sobretudo até se acostumar com o jogo. Um de vocês será o narrador, e ele precisa ler esse manual. Mas fique tranquilo, pois o índice é um amigo e você pode consultá-lo a qualquer momento. Os demais escolherão uma ave do bairro para jogar e deverão ter um pequeno pedaço de papel, todos do mesmo tamanho, e um lápis ou caneta. Lanches, um lugar confortável e seguro, sensibilidade, carinho e vontade de poetizar ternas histórias sobre dramas humanos também são super importantes. O básico, a dinâmica do jogo emula uma crônica poética de um bairro fictício, repleto de tipos e rostos conhecidos. O narrador escolherá os dramas, sendo estes os pontos que ao mesmo tempo se apresentam como conflito aos moradores do bairro, como desafios às aves, interpretadas pelos jogadores. Noutros termos, os jogadores só poderão agir em uma das histórias dos moradores, ainda que vivam suas vidas. E nestas histórias, deverão interferir subjetivamente, por meio de seus poderes poéticos. Cada ação feita pelos jogadores consome recursos chamados de migalhas, e a partida termina quando o primeiro jogador as tiver esgotado. O que se espera de um narrador? Seja um bom anfitrião, tratando todos com carinho e respeito. Seja justo, não omita regras ou favoreça algum jogador. Seja paciente, inclusive consigo mesmo. Conheça as regras, o jogo como um todo, seu clima e tom. Compreenda as mecânicas e as explique com ternura. Traga intensidade aos dramas, particularize cada morador do bairro. Conecte as histórias, dê vida e coesão ao bairro. Descreva o bairro com sons, cores, formas, odores e sabores diversos. Explore o nosso mundo com lirismo e leve seus voos ao jogo. Jamais esqueça que é um jogo consensual, todos devem ficar bem. Jogador, fique atento a todos, sobretudo ao narrador e suas descrições. Encare os desafios e riscos como parte do jogo, eles te farão voar. Compreenda as regras e mecânicas, pergunte, tire suas dúvidas, trate os demais com carinho, entenda sua ave do bairro, pense em suas singularidades e idiosincrasias. Explore o mundo com poesia, cante nas cores do voar. Recorra às figuras de linguagem, soluções incomuns. Crie seu caminho. Seja amigo do inesperado e tome café com ele. Ouça com atenção os demais jogadores. Sua chance pode estar ali. Jogue solto, livre. Jogue para perder. Arrisque, tudo será migalha, enfim. É apenas um jogo. Um jogo consensual. Todos devem ficar bem. Preparação. Tudo começa com a preparação. O narrador explica aos jogadores o básico sobre o jogo. Ele deve apresentar a experiência proposta e o estilo de jogo que os espera. A leitura de o que se espera de um narrador e de o que se espera de um jogador ajuda bastante. Isto pode parecer um tanto bobo ou desnecessário a jogadores experientes. Contudo, não pule esta etapa, já que ela deixa bem claro o papel de cada jogador e, ao ler, de certa forma o clima do jogo já começa a ser criado. Converse com os demais, busque um ambiente confortável a todos e tenha em mãos este manual para as consultas que ocorrerão durante o jogo. Começando uma partida de Asas da Vizinhança se inicia com o narrador escolhendo 3 dramas. Os dramas são breves sentenças que indicam conflitos ou ganchos para a crônica poética do bairro. Elas falam de problemas humanos, do que emociona, tensiona e nos coloca em dúvida ante a rotina. São começos de histórias comuns, que se desenrolarão por meio da ação dos jogadores. Neste momento inicial, o narrador deverá ler os 3 dramas, mas ele pode inserir detalhes à descrição, indicar algo a mais, criar um pouco além. Há uma lista de dramas no final deste manual, mas você pode expandi-la e alterá-la. Use sua criatividade. Narrador, fale aos jogadores. A proposta é usar a linguagem para criar efeitos ao drama de cada cena.
Este é um jogo de linguagem lírico, onde a fala dos jogadores constrói a realidade subjetivamente, por meio do olhar das aves do bairro. É o Xiuria de poesia sobre os dramas. É voo torto, entrega e testemunha, não menos belo, pois só há de ser jogo para se perder. De quem são as penas deste voo? Após conhecer os 3 dramas revelados pelo narrador, os jogadores devem responder à questão que dá nome a este capítulo. É hora de saber qual ave do bairro será escolhida por cada jogador. Cada um deverá escolher uma ave diferente, sendo esta repleta de particularidades, sumarizadas em desimportâncias e miudezas. Neste sentido, temos personagens bem distintas a serem escolhidas, e os dramas poderão ajudar a pensar na melhor escolha de sua ave. Elas estarão listadas no final deste manual. Agora é hora de explicar o que são as desimportâncias e as miudezas. As desimportâncias. Todas as aves do bairro possuem desimportâncias. Tratam-se de verbos que concedem direitos criativos, alterações na cena e, por conseguinte, na história. O uso de uma desimportância não é obrigatório, cabe à estratégia do jogador e ao contexto. Todas as aves possuem 2 desimportâncias, mas só é permitido usar uma em sua vez. Uma desimportância tem o poder de agir sobre a realidade, mas elas custam migalhas, ou seja, consomem recursos do jogador. É importante destacar que o uso da desimportância não simboliza uma ação direta da ave. Porém é uma interferência por meio da subjetividade lírica na cena. Contudo, é necessário que a ave esteja na cena do drama para poder acioná-la. Exemplos de desimportâncias em jogo. A andorinha passava por sobre a praça e a felicidade da menina que pedalava migrou. Desimportância. Para longe ao lembrar que sua mãe jamais voltaria. Júlia, sua amiga, sustentou. Desimportância. Os ombros que caíam da menina que era só sorrisos há pouco. Trouxe então um picolé, mal percebendo a Petúnia que o beija-flor namorava. O narrador já havia apresentado o drama central desta cena. Então, cada jogador usou uma desimportância para dar prosseguimento à cena. Note que não foi a ação das aves que influenciou o enredo, mas o encaixe do verbo como elemento poético no universo ficcional construído coletivamente. As miudezas. As aves do bairro também possuem miudezas. Diferentes dos verbos das desimportâncias, elas são substantivos e cada qual possui apenas uma. As miudezas também podem ser acionadas apenas uma vez durante uma rodada pelo jogador, porém estas possibilitam diferentes manobras. Como chegar em outra cena sem a perda de migalhas ou o ato de se alimentar de uma migalha de outra ave que está na mesma cena, o que garante uma sobrevida à sua ave. Tal qual a desimportância. A miudeza é uma potencialidade subjetiva, relativa à interferência na história, não expressando diretamente a ação física da ave do bairro na cena. Exemplos de miudezas em jogo. Acostumado com a paisagem em suas cores, miudeza. O canário chegara à fábrica a tempo de presenciar a confusão. O pombo se esquivava dos cacos que caíam, levando, desimportância, a atenção dos operários que brigavam, olhando então para cima. O periquito, que lá estava, grejava com a bagunça, miudeza, instaurada. O canário usou a miudeza cores para chegar à cena, o pombo agiu usando sua desimportância, e assim forneceu migalha à cena. Já o periquito apenas se alimentou da migalha do pombo ao usar a bagunça, sua miudeza. Mas falamos muito das migalhas, é hora de conhecê-las. As migalhas. Sim, falamos algumas vezes das migalhas enquanto recursos para os jogadores agirem. Vamos conhecer o funcionamento das migalhas. Para isso, retornaremos à construção da personagem, da ave do bairro. Após escolher a ave que você jogará e memorizar suas 2 desimportâncias e sua miudeza, descreva sua ave no pequeno pedaço de papel fornecido pelo narrador a todos os jogadores. Indique sua cor, porte, comportamento e canto. Este papelzinho te define, mas, a cada ação, será rasgado em um pequeno pedaço. São estes pedacinhos que serão amassados em bolinhas que são as migalhas de asas da vizinhança. Exemplo de criação de ave do bairro. Lilian foi convidada a jogar Asas da Vizinhança. Ela ouviu toda a preparação e já conhece os 3 dramas escolhidos pelo narrador. Então, ela decide jogar com o bico de lacre, e prestou atenção às desimportâncias, a pequena e esconder, e a miudeza, revoada. Agora ela parte para a descrição da ave. Um tanto inquieta, brincalhona e companheira, é jovem e tem penas vistosas, um bico brilhante e um canto ainda engraçado às demais aves companheiras. Gosta de ficar em espaços apertados e voar bem rápido. Lilian sabe que este papel será rasgado por si mesma durante o jogo, até que se torne completamente migalhas ou que outro jogador se torne antes de si. Memória e finitude. É importante que desimportâncias e miudezas não sejam escritas, ficando apenas na memória dos jogadores. Recomendo que não haja colas acerca destes recursos, nem mesmo na descrição da personagem. Não se preocupe com os possíveis usos das migalhas, pois teremos uma tabela que poderá ser consultada a qualquer momento pelo narrador. Caso você não se recorde de alguma desimportância ou miudeza em sua vez, você pode pedir ao narrador que lembre. Porém você perde sua vez com isso. Asas da Vizinhança é um jogo sobre narrativas soltas que não se concluem. Não há um clímax ou fim da história. A partida termina quando um dos jogadores tiver sua ave totalmente transformada em migalhas. Mas os dramas dos moradores do bairro persistirão. Os problemas não são resolvidos com mágica. Este é um jogo sobre um pouco de poesia em nossas vidas. Algo singelo, apenas. Mas nem por isso, fácil demais. Por isso, um exercício sobre a convivência com a impotência e com a finitude. Primeiras palavras sobre o fim. Como dito, a partida termina quando o primeiro jogador terminar de fazer sua ave em migalhas. Mas isso não significa que ela morreu, que saiu do jogo. Se tornar migalhas não representa dor ou ferimentos. O fim de jogo é um tanto morto, então, o narrador deve recordar todos os dramas jogados, bem como os jogadores devem resumir o que ocorreu até ali neste momento. O que se pretende é demonstrar que esse episódio ao bairro foi um pouco mais terno e vivo por meio da poesia e do lirismo. Falaremos com mais detalhes sobre o final da partida mais à frente, mas é interessante já trabalhar com a finitude no meio do manual. Sob a ordem de escrita deste manual. Normalmente em manuais de jogo temos uma etapa de criação de personagens e, após isto, as mecânicas do jogo. Ainda que muito sobre a criação das aves do bairro tenha sido dita,
A listagem com todas as suas desimportâncias e miudezas está apenas no final deste texto. Isso foi feito pois é interessante compreender os meandros do jogo antes de efetuar uma escolha. Mas não há problema algum em saltar para a listagem das aves do bairro agora e voltar a seguir. Afinal, este livro está aberto para que você o descubra como desejar. Mas não deixe de ouvir o cantar das aves. Rodada, vez, ação. A estrutura do jogo é simples. O narrador apresenta os dramas, descreve o cenário e aguarda os jogadores reagirem, escolhendo o drama onde agirão. Então, cada qual terá direito a uma ação em sua vez, e após todos jogarem, a rodada é concluída. Não há ordem para o início de uma rodada. Os jogadores decidirão por consenso quem agirá primeiro e os subsequentes. Ao término da rodada, o narrador reage respondendo ficcionalmente às ações das aves do bairro, e dinamizando a narrativa, seguindo com cada drama pessoal. As rodadas se seguem até o final da partida, mas há ações e condições específicas para jogadores e para o narrador, o que veremos posteriormente. Cenas e dramas. Cada drama dá origem a uma cena, e cada rodada dá cabo a esta cena, podendo gerar outra. O narrador deve ter em mente que uma cena é uma unidade mínima de tempo e espaço no jogo, como uma página de um quadrinho com um determinado tema. Assim sendo, o final de uma rodada significa que outra mensagem deve se fazer presente. Por isso, mude o elenco, desloque as personagens, reaja com seus humores e afetos. Sempre há reações. Fique atento com a continuidade. Se a personagem estava muito triste, não a retrate gargalhando a seguir. Use tudo criado pelos jogadores neste processo. Cenas não visitadas. A partida começa com 3 dramas, e o narrador poderá criar ainda mais durante o jogo, com 5 migalhas. Cada novo drama em jogo possui funcionamento igual aos demais. Logo, é bem comum haver cenas sem aves. O que fazer? Continue contando a história, dinamizando os problemas e intensificando o drama. Não será possível cobrir todas as cenas e os jogadores terão de escolher. Se estiverem juntos, um drama poderá ser aplacado com mais eficiência. Porém os demais se tornarão mais complexos. Mas se eles se dividirem, as coisas podem ficar mais difíceis. A escolha está nas asas dos jogadores. Dramas e desfechos. É possível que um drama seja completamente resolvido, solucionado. Quando há angústia, sofrimento, medo ou apreensão ao morador do bairro não existir mais, temos um possível desfecho do drama. O narrador sabe quando o drama sai do jogo quando há um desfecho. Por vezes não há mais como resolver a questão, como a menina decide largar a faculdade ou o rapaz decide finalmente se mudar do bairro. Também temos desfecho aqui. Todos os dramas rumam a um desfecho, cabendo às aves alterá-lo, caso desejem. Fuja de binarismos, como sucessos ou fracassos. Há apenas desfechos, e eles podem ser positivos ou negativos, tal como a vida. Cabe ao narrador julgar quando o desfecho se dá ou não, mediante ao que está em jogo. O que um jogador faz em sua vez? Faz uma ação livre, agindo fisicamente com sua ave. Você pode se deslocar para outra cena. Custo: 2 migalhas. Aciona um desimportância. Custo: 1 migalha. Aciona um miudeza, sem custo, para se deslocar a uma cena ou para se alimentar com 1 migalha. O ciclo: o jogador não poderá repetir o tipo de ação em rodadas seguidas e, tendo de utilizar as 3 opções acima ao término de 3 rodadas. Estas 3 rodadas são chamadas de ciclo, e cada jogador, por escolher suas ações como desejar, possui um ciclo diferente. Um pode começar com uma desimportância, fazer uma ação livre e terminar com uma miudeza, enquanto outro pode começar com a ação livre, passar por uma miudeza e concluir com uma desimportância. O que o narrador faz em sua vez? Dá continuidade à história de cada drama, respondendo ao que foi criado até então. Avalia se o drama teve seu desfecho, mediante o contexto. Cria uma complicação a uma ave do bairro, 1 migalha. Cria uma complicação a uma cena, 3 migalhas. Traz um novo drama, 5 migalhas. O narrador pode efetuar quaisquer uma das ações acima, inclusive pode fazer todas, se houver recursos para tanto. Ele também pode não usar as migalhas disponíveis por hora, visando acumulá-las para um momento propício posterior. A economia das migalhas. Asas da vizinhança tem como ponto central as migalhas criadas por meio das ações dos jogadores. Quando as aves efetuam ações livres ou acionam desimportâncias, migalhas são criadas e passam a estar disponíveis aos demais jogadores, que podem se alimentar usando as miudezas, e ao narrador, que pode aumentar a tensão do jogo inserindo novos dramas ou criando complicações à cena ou às aves. Contudo, as migalhas são recursos finitos, já que sairão do jogo assim que forem utilizadas pelo narrador. Complicações. Uma das opções de uso de migalhas que o narrador possui é a criação de complicações. Criando-as para as aves do bairro, 1 migalha, o narrador insere um contratempo material à personagem do jogador. Gatos famintos atacam, um gavião espreita, a fome bate, o ninho precisa de proteção, etc. São problemas comuns à vida das aves, normalmente superados com uma ação física, fuga, enfrentamento, etc., podendo ser uma ação livre ou miudeza, usada para sair da cena. Já uma complicação a uma cena representa o adensamento do drama, aproximando-o de seu desfecho. Tensão e drama. Complicações são mecanismos que o narrador terá para temperar a partida. Ao criá-las para as aves do bairro, se espera que haja um alívio à tensão do drama, dando foco à vida comum das personagens, mas desviando-as do coração da cena. Por outro lado, complicações às cenas representam o adensamento do drama, acelerando seu caminho ao desfecho. Neste sentido, vale pensar que um desfecho de um drama por parte do narrador deve ser precedido de, pelo menos, uma complicação à cena. Isso servirá como evidência aos jogadores que aquele drama terá um provável desfecho ruim. Cabe ao narrador avaliar se as aves contornarão o problema nas próximas rodadas ou se teremos o desfecho por ali. E apenas o jogo responderá a isso. Migalhas na mesa. Não se preocupe com o número de pedacinhos ou bolinhas de papel que serão criadas a cada rodada. Asas da vizinhança foi criado para manter o fluxo de migalhas escorrendo até sua finitude. Naturalmente as migalhas irão ao centro da mesa, algumas voltarão aos jogadores, mas sempre teremos migalhas disponíveis. Não se atenha ao que se perdeu, já que isso vai ocorrer normalmente. Use as migalhas mediante ao que se apresentar na ficção, ou seja,
Será o contexto ficcional presente nos dramas que lhe fornecerá os dados para escolher qual a ação que tomará em sua vez. Manipulando as migalhas, o jogador poderá rasgar o papel com a descrição de sua ave em um pequeno fragmento ou em um pedaço maior. Cabe aos jogadores decidirem o tamanho da migalha criada, ficando com eles o controle sobre o término da partida. São os jogadores que escolherão como suas personagens se depositarão no mundo ficcional, uma vez que Asas da Vizinhança é um jogo sobre entrega. Essa entrega se realiza quando sua migalha passa a ser recurso dos outros, de um outro jogador que se alimenta de ti ou do narrador, que torna os dramas mais complicados e evidentes. Logo, ainda que você haja para mitigar os problemas, você também pode os criar, ainda que indiretamente, tal qual ocorre em nossas vidas. Jogar para perder. Não há aleatoriedade evidente neste jogo, bem como evolução como mecanismo de recompensa, sentido de clímax narrativo ou vitória. Este é um jogo que não resolverá todos os problemas e nem ao menos tratará da vitalidade como algo importante, ainda que seja possível pensar em risco às personagens durante as complicações. Não se trata de um jogo sobre a morte das aves, sobre ferimentos que possam ter. O desafio em Asas da Vizinhança não gira em torno disso. O real desafio é criar narrativas líricas que afetem os dramas humanos. Logo, jogue para perder, erre e se encontre na errância. Perca-se nas asas da vizinhança e jogue o jogar, sem finalidade além disso. Lirismo ilimitado. Como vimos, o desafio reside na aplicação do conceito de ação subjetiva às cenas. Como agir por meio de desimportâncias e miudezas? 1. A melhor resposta talvez seja algo como: a sua personagem não está agindo diretamente, ela é testemunha da cena ou está lá de passagem. É a atmosfera ao seu redor, é o que os moradores atribuem a você que emana o seu poder poético. É algo como uma aura semântica, fenomenológica e hermenêutica, que interfere na cena. Um canário pode trazer as cores a algum lugar, enquanto um bico de lacre a pequena a culpa ou a mágoa de alguém. Este é o jogo a ser jogado por aqui, um jogo de sentidos, no qual há muitas possibilidades ao lirismo. Mas jamais se esqueça que você também terá ações livres intercaladas. E nesse momento você poderá interferir fisicamente nas cenas, mesmo que seja com uma força pequena e com um maior consumo de recursos. 2 migalhas. Concluindo a partida, o jogo termina quando o primeiro jogador esgotar sua ave do bairro em migalhas. Então o narrador prossegue e dá um desfecho a cada drama em jogo, mediante tudo que foi jogado até ali. A seguir, cada jogador faz um breve epílogo de sua personagem e o jogo termina. Sim, não há vitória ou heroísmo e, por muitas vezes, um certo gosto amargo pode insistir na garganta, ante a impotência que se descortina. Mas recorde do que foi feito, das belas e ternas ações. Não temos como resolver tudo, e lamuriar pelo que não está a nosso alcance nada contribui. Ou será que você deseja levar os dramas para si? Esse é um jogo sob a leveza de plumas, no qual ficamos um certo tempo sendo poetas de um bairro. Ainda que a finitude seja inevitável, encará-la com ternura é uma virtude. Recomendo que neste fim sejam feitos procedimentos de segurança, por meio de um bom papo com todos os participantes. Afinal, vocês partilharam bons momentos e talvez tenham tangenciado o sublime por meio de Asas da Vizinhança. Continuando, é possível continuar a partida em outro momento, dando prosseguimento à história do bairro. Afinal, a história do bairro é composta pela soma dos dramas daqueles que o habitam. Siga com todos os procedimentos do jogo, porém traga à história consequências de tudo que foi jogado até então. Aos jogadores, resta criar novas aves. Sim, aquelas possuem outros rumos, já se envolveram demais com dramas humanos. Elas têm seus próprios problemas. Então, cada jogador criará uma nova ave, de tipo diferente da que jogou na outra partida e os ciclos se reiniciam, se reinventam. Muito obrigado. Agradeço a você que chegou até aqui, que leu Asas da Vizinhança. Criar esse jogo foi muito, muito especial para mim. Esse é um jogo sobre agradecimentos, mudanças e despedidas. Muitas questões ao redor da cultura de jogos e sobre a vida estão aqui, e quero dividir sobre o processo de Asas da Vizinhança com vocês. Por isso, acesse a página exclusiva deste jogo no site do Lampião. A seguir, teremos os 2 anexos. Primeiramente há a lista de aves do bairro a serem escolhidas, você pode criar outras, seguindo a estrutura apresentada. E após e concluindo o texto, uma lista de dramas a serem utilizados pelo narrador. Por fim, jogue, perca, erre, torne-se migalhas, faça parte das Asas da Vizinhança. Aves do bairro. Escolha uma das listadas abaixo ou crie a sua, seguindo a estrutura apresentada a seguir. Pombo. Desimportâncias. Levar, trazer miudeza. Sujeira. Sabiá. Desimportâncias. Saber, assobiar. Miudeza. Semente. Pardal. Desimportâncias. Somar, parecer. Miudeza. Silhueta. Periquito. Desimportâncias. Animar, acolher. Miudeza. Bagunça. Andorinha. Desimportâncias. Migrar, chover. Miudeza. Mudança. Canário. Desimportâncias. Cantar, encantar. Miudeza. Cores. Papagaio. Desimportâncias. Falar, repetir. Miudeza. Intemperança. Beija-flor. Desimportâncias. Parar, sustentar. Miudeza. Fragilidade. Coleirinho. Desimportâncias. Chamar, cativar. Miudeza. Lamento. Bem-te-vi. Desimportâncias. Observar, agredir. Miudeza. Território. Bico de lacre. Desimportâncias. A pequena. Esconder, miudeza. Revoada. Coruja. Desimportâncias. Lembrar, cuidar. Miudeza. Caça. Dramas. O narrador possui uma lista de dramas para inserir nas partidas. Todas começam com 3 dramas, porém é possível criar mais durante o jogo. Você pode desenvolver seus próprios dramas, seguindo a estrutura a seguir. A pequena Júlia olha para seu joelho ralado no parquinho. Pedro está cabisbaixo no pátio da escola, seus colegas caçoaram muito dele. Vanessa, uma bombeira, está bebendo em casa. Ela se culpa por uma vida que não salvou. Jonas, um advogado, não consegue dar atenção aos seus filhos, e eles se afastam a cada dia. Marcelle quer largar a faculdade. Nada faz sentido para ela. Christian descobriu que foi traído, e não sabe o que fazer. Ele está só, sentado na calçada. Amanda só queria se declarar ao seu amor, mas não consegue se aproximar. Emerson deu o primeiro soco em uma briga, no campinho de trás. Mas ele parece com remorso. Fernanda vê sua mãe perdendo as funções motoras,
Definhando pouco a pouco. Igor quer que seus pais aceitem o gatinho que ele trouxe para casa. Jéssica se envolveu em um acidente de carro e está xingando todos ao seu redor. Ela não teve um dia bom. Marcos acabou de ser demitido da empresa que trabalhou por anos. Clara perdeu Marquinhos, seu filho, no meio da rua com mais lojas do bairro. Rafael está a um passo de se separar, sabendo que não deve mais ver suas 2 filhas. Valéria perdeu sua boneca e não para de chorar em casa. Onde será que ela está? É noite alta e seu Sandoval não se lembra do caminho para voltar para casa após jogar cartas com amigos. Juliana explode e joga um copo em sua melhor amiga, após uma discussão. Arnaldo, subprefeito, deve anunciar que o centro cultural do bairro será demolido para a construção de um shopping. Criaram esse manual Gesiel Ternero capa, diagramação. Ilustrações portfólio. Contato Mariana Salles Ilustrações portfólio. Contato Priscila Souza revisão. Contato Jorge Valpassos autor Lampião Game Studio. Conforme você viu aí, é uma é um jogo como é que eu vou definir assim? É um jogo muito inovador porque ele usa mecanismos que a gente chamaria de JIPísticos, né? Pelo menos eu chamaria, né? Porque eu prefiro a tradução do termo original, para fazer não um jogo propositivo, mas uma ferramenta, eu diria assim, lúdica, pela ludicidade em si. É o jogar pelo jogar, sem competição, sem aleatoriedade, como é bem dito no texto. Eu não confesso que eu não sou o alvo do jogo, né? Não é o tipo de jogo JIPístico que me agrada, né? Mas ninguém pode negar que é um jogo que suscita curiosidade, né? Ainda que pela leitura, né? Da minha parte, pelo menos. Eu queria tecer elogios, primeiramente, para o Gesiel Ternero, né? Capista, diagramador e ilustrador do projeto. E claro, todos os envolvidos também, Jorge Valpassos, a Priscila Souza e a Mariana Salles, por todo o trabalho, mas em especial ao Terneiro, por essa visão de diagramação focada para espertofones, que, como eu já disse em outras vezes que eu falei por aqui sobre PDF, eu sempre falei da importância de contemplar os usuários de espertofone, que são a maioria, segundo pesquisa levantada em 2021 ou 2022, as pesquisas mais recentes acerca das pessoas, de como as pessoas acessam a internet no Brasil, né? E eu acho que é imprescindível focar, né, nessa forma de consumir o jogo, né, a jogatina em si. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joia. Se você não gostou, deixa um anti-joia. Me xinga nos comentários. Fala que eu sou boomer, ok boomer, né? Velho que não gosta das coisas diferentonas. Pode falar, fica à vontade. Mas eu gosto da aleatoriedade na jogatina. Eu gosto de um propósito. Eu gosto de ganhar XP no final.
porque eu salvei a mocinha ou solucionei o mistério, né? Isso é uma peculiaridade minha, né? De segunda geração do JP no Brasil. Então, o jogo não é para mim, mas pode ser muito bem para você que tem uma ludicidade, uma poesia interna, né? Maior do que esse quadragenário João de Barro que gosta do conforto da sua jogatina. Entendeu? Então tá aí para você Asas da Vizinhança, esse nos mínimos detalhes. Acho que foi o nos mínimos detalhes mais detalhista que a gente teve até agora, dos 14, porque toda a obra foi lida para você. As nossas redes sociais estão aí na tela: OcioCast no Twitter, OcioCast no Telegram e OcioCast no Facebook. Mastodon social também é OcioCast. E a gente tá para fazer página no Leme, que a galera do RPG Brasil do Reddit tá migrando pro Leme. Mastodon social, você já sabe que a gente está lá também com o OcioCast. No VK também, seguidores de Quelone. E se você está conhecendo a gente pelo YouTube agora, né? Lembra que a gente tem o nosso blog, que é o ociolevaovicio.blogspot.com. No mais, beijo no Kengo e até a próxima.